na Chapada do Apodi, no acampamento Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte. Centenas de famílias são ameaçadas, mais de 100 famílias são ameaçadas de despejo aqui no acampamento Zé Maria do Tomé. E quem vai explicar melhor para nós é o nosso amigo Adailton Silva, ele que é do MST. Sobre a questão, o DENOX junto com a SDA estiveram aqui no período da campanha política, estiveram aqui para justamente entrar num acordo, Adailton. Como anda esse acordo? Porque já tem uma data marcada para vocês se retirarem daqui. Como anda a situação? Então, bom dia, Perari, bom dia os companheiros da TV da gente. Então, de fato, companheiros e companheiras, anterior ao processo eleitoral que a gente tivemos, né, tivemos a visita da SDA aqui no acampamento Zé Maria do Tomé, tivemos a visita do DENOX, do governo do estado, né, a gente teve um amplo processo de discussão sobre os andamentos da apropriação dessa área aqui. De antemão, bom que a gente sabe que a área é uma área do próprio governo do estado, né, então é uma área que está sendo apropriada pelas empresas aqui da região, e a gente definiu que a gente seria destinada para a reforma agrária, para os camponeses da Chapada do Apodi. Então, no processo de negociação, discussão com o governo do estado, tivemos a presença de ambos aqui, pós-eleição, de ficar encaminhado que, pós esse momento que eles estivessem aqui, a gente teria, uma semana depois, uma reunião novamente com o DENOX para poder discutir os novos encaminhamentos sobre a apropriação da área. De antemão, a gente não fomos comunicados, nós não fomos chamados novamente para seguir as negociações. Isso, de certa forma, isso acarretou, né, nojo que nós estamos vivendo, num processo bem delicado. A gente não esperava, né, que a gente fosse surpreendido com um processo de entração de posse, pedido novamente pelo DENOX e pela FAPIJA, né? Então a gente fomos aí surpreendidos com isso, os processos de negociação foram suspendidos, e o acampamento hoje se encontra-se nesse processo diante de um não processo de discussão, de negociação que deveria ter tido uma semana depois e a gente não tivemos, né? As famílias agora estão muito tensas a situação, né, por parte das famílias, por parte nossa enquanto movimento, porque a gente compreende que a área é uma área de conflito, né, que tem que ser resolvida de imediato. Não dá para a gente ficar nessa condição de reintegração de posse, que isso gera uma preocupação, isso gera uma condição muito complicada dentro das famílias, né? As famílias se sentem muito ameaçadas diante dessa situação. Tivemos aí, estamos surpreendidos com esse processo, né? Está marcado o processo de reintegração de posse para com essa comunidade no dia 21, quarta-feira agora. Estamos novamente contactando o DENOX, a SDA, o governo do estado, para a gente fazer com que esse se sinta responsável para com o acampamento, que a gente não imaginava, né, que a gente, após a eleição, fosse surpreendido com essa reintegração de posse. O governador Camilo Santana justamente pediu ao DENOX e o SDA que viesse aqui para resolver a questão, não é isso? Então, Camilo Santana, nosso governador do estado, que envie novamente o DENOX e o SDA para resolver esse problema aqui que as famílias estão passando de despejo aqui na comunidade Zé Maria do Tomé. Então, o senhor que antes da campanha eleitoral, no período eleitoral, mandou, então que aconteça a mesma coisa, que o senhor assuma o compromisso de governador e mande novamente para que, ou então, retorne ao acordo que as famílias estão esperando. Sim, a gente compreende que isso é uma tarefa, né, do governo do estado também. O senhor Camilo Santana, como governador do estado, tem que se sentir responsável para com essa comunidade. Ele tem que resolver de imediato essa pendência. Torna a dizer, as famílias não podem ficar a mercê do querer do governo de quando querer ou não desapropriar a área. O senhor Camilo Santana, que é governador do estado do Ceará, ele tem a obrigação de, juntamente com os outros órgãos, que é do estado também, resolver essa questão, que é o processo de reintegração de posse. O que as famílias querem, né? A única coisa que as famílias querem é que a gente resolva de imediato essa situação, que regularize a terra, que a gente faça o processo de emissão de posse, que a gente assente as famílias, faça um processo de assentamento aqui dentro da Chapada do Apodi, que dê acesso à terra às famílias, que dê acesso à água, à infraestrutura. Isso é o mínimo que nós estamos pedindo, né, ao governo do estado que faça isso, que isso é tarefa do governo do estado, né? As famílias estão num processo bem complicado de perturbação, não conseguem dormir, né? Há diversas famílias, mais de 100 famílias estão aqui dentro do acampamento Zé Maria. A gente contabiliza em torno de umas 500 pessoas que estão aqui dentro do acampamento, jovens, mulheres, idosos, e está surpreendido com isso. Para nós, do ponto de vista nós enquanto Movimento Sem Terra, né, isso é uma desapropriar, né, uma comunidade que é uma comunidade do acampamento Zé Maria do Tomé. Ele não é mais um acampamento, ele é uma comunidade da Chapada do Apodi,
que tem uma história de luta e de resistência, de exemplo da Chapada do Apodi, de luta pela terra. Nós entendemos que tirar essa comunidade daqui, ele é ferir sim os direitos humanos. Ele não é só ferir os direitos humanos, mas é acabar com a história de uma comunidade, que de luta, de resistência, que na prática vem mostrando que é possível produzir diferente, que abastece o mercado de Limoeiro do Norte, que produz aqui nos princípios da agroecologia. Então é uma comunidade diferente. Para nós, a Chapada do Apodi, ele é um exemplo de reforma agrária, num perímetro irrigado, que tem totalmente as condições de criar, de produzir, de relacionar-se com a comunidade, os vizinhos. A gente tem um grande apoio das comunidades da Redondeza, de Limoeiro do Norte, e a gente sofre agora essa ofensiva. Então, para nós isso não é bom para o governo do estado também. Nós sabíamos que diante desse processo eleitoral que se teve, os próximos períodos, eles não vão ser bons, então a gente queria que de imediato o governador do estado resolvesse ainda essa situação ainda nesse governo, porque tem força política, pode fazer isso, e é tarefa do próprio governo fazer isso. Então, a única coisa que as famílias querem nesse momento é que o governo do estado, dentro das suas competências, resolva de imediato o problema da Chapada do Apodi. Aqui a gente está no território, nós chamamos território Acampamento Zé Maria do Tomé. É uma área que foi ocupada por famílias de trabalhadores rurais, sem terras. E há 5 anos atrás, essas famílias ocuparam a área, procurando terra para produzir e trabalhar, Então, terra para quem trabalha nela, para quem produz nela, Então, a Constituição Federal de 88 coloca a terra, o direito à terra, o direito à habitação como um direito social. Então, todos e todas, trabalhadores, sujeitos, têm direito à terra. Essas famílias ocuparam, então, uma área que não estava produzindo, então é uma área improdutiva dentro do perímetro irrigado, que é uma obra do Estado, É uma obra do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, é o DENOX. Então, é uma terra pública, E por ser terra pública, mais ainda se torna um direito, desses sujeitos trabalhadores e trabalhadoras que buscam a terra para produzir nela, Então, as famílias ocuparam essa área e desde então elas estão produzindo, Se vocês puderem ir, e nos quintais produtivos, vão ver a diversidade da produção, tanto de cereais, de frutas, os mais diversos produtos. E esse território, ele alimenta não só a própria comunidade, mas daqui sai alimento para Quixeré, para Limoeiro do Norte, Bom dia a todos, mais uma vez pedindo o apoio da sociedade, dos governantes que olhem para a comunidade. A importância, todas as famílias que estão na comunidade Zé Maria do Tomé, todas tiram seu sustento daqui, da comunidade, da terra. Aqui é uma comunidade que todo mundo ajuda uns aos outros. Então, essa é uma grande importância da permanência dessa comunidade. Todos que moram na comunidade Zé Maria do Tomé, tanto tira seu sustento, como ajuda suas famílias que estão lá fora, desempregadas. Que nem todos nós sabemos, o perímetro irrigado está todo parado, o desemprego está muito grande. Então, todas as comunidades ao redor do acampamento Zé Maria, vai alguma coisa para essas comunidades. Então, isso é muito importante que os governantes olhem para essa comunidade e que nos ajudem, porque não tem condições de nós sair daqui depois de, já com quase 5 anos, sair daqui e vamos para onde? Esse momento emociona até a gente, que é muito difícil, porque a gente vê tantas injustiças, aí muita gente nas terras do governo, na Chapada do Apodi, e só vem reintegração de posse para a comunidade do Tomé, Zé Maria do Tomé. Então, a gente se sente muito magoado. Agora, eu quero dizer para a sociedade, para os governantes, que a retirada dessas famílias do acampamento Zé Maria do Tomé não resolveu o problema da Chapada. Aumentou o problema, porque vai ser mais gente desempregada, sem ter alimento e sem ter para onde ir. Então, todos nós da comunidade Zé Maria do Tomé pedimos a ajuda da sociedade e dos governantes, que olhem para essa comunidade. Muito obrigado.